Tem coisa que parece mentira. Até o destino decidir que é hora de provar que é real. Sabe aquele tipo de cena que a gente vê num filme? Se emociona, mas logo pensa: ah, isso aí é coisa de roteiro barato. Nunca que acontece na vida real. Pois é, eu também achava. Até ver com meus próprios olhos o dia em que o milionário parou o carro mais caro da cidade por causa de uma mulher invisível. Dessas que o mundo inteiro faz questão de não ver. E o que ele viu nos braços dela, bom, aí não teve Ferrari, não teve status, não teve segurança particular que segurasse. Mas antes de te contar o que estava nos braços dela, eu preciso que você entenda quem era ele e quem era ela. E se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse caos que parece mentira, mas é de verdade. Daquelas que doem e transformam. O nome dele era Henrique Duarte. 48 anos, dono de uma rede de clínicas particulares espalhada em 4 estados, dono também de uma frieza calculada que o mercado chamava de visão estratégica, mas que eu, com esse faro de velho vivido, sempre chamei de alma congelada. Henrique cresceu pobre, viu a mãe morrer na fila do SUS quando ele ainda era um pirralho e jurou para si mesmo 2 coisas: que nunca mais dependeria de ninguém e que pobre para ele era sinônimo de fracasso. Virou empresário, bilionário, mas também virou um homem que não olhava para os lados. Pisava em cima de quem pedia ajuda e dizia que caridade é bengala de fracassado. Já ela, ninguém sabia o nome. Morava há meses numa calçada perto da Praça da Sé, dormia encolhido num canto de papelão, com o cabelo desgrenhado cobrindo o rosto e uma coberta furada abraçando o corpo. Uns diziam que era drogada, outros que tinha fugido de uma clínica psiquiátrica, e a maioria nem dizia nada, só desviava o passo. Ela era o tipo de pessoa que a cidade aprende a ignorar. Invisível, desprezada. Mas naquele dia, aquela mulher invisível ia gritar sem abrir a boca. Ironicamente, quem ouviu foi o homem mais surdo de coração que o destino podia escolher. Henrique estava a caminho de uma reunião quando o trânsito parou do nada. Começou a buzinar, xingar pelo vidro fechado. Foi aí que viu, bem no canto da calçada, a tal mendiga. Um grupo de garotos rindo, zombando, chutando as latas ao redor dela. E ela, imóvel, como se nem estivesse ali, mas tremendo. Não de medo, de frio. Henrique ia seguir. Já estava com a mão voltando para o volante quando um dos garotos chutou a coberta dela. Foi nesse momento que algo caiu dos braços dela. Algo pequeno, algo que se mexeu. E Henrique congelou. Abriu a porta do carro, coisa que ele nunca fazia. E foi andando devagar, como se estivesse sonhando. Ali, no meio do papelão sujo, havia um bebê. Sim, um bebê recém-nascido, nu, tremendo, com os olhos fechados e o rostinho encardido de sujeira e lágrimas secas. E ela só puxou de volta o bebê para os braços e olhou para Henrique como quem não pede ajuda, mas como quem já desistiu. Foi aí que, pela primeira vez em anos, o Henrique sentiu o coração bater fora do ritmo. E isso, meu amigo, foi só o começo. Tem silêncio, e tem aquele silêncio que grita. E foi esse que tomou conta da avenida quando o bebê apareceu. Henrique ficou parado, a boca meio aberta, como se o cérebro tentasse digerir o que os olhos não queriam aceitar. Aquela mulher suja, ignorada, cuspida pela cidade, estava com um bebê nos braços. Um recém-nascido. O tipo de cena que estoura a manchete em jornal popular. Mendiga com o filho na meio da rua.
Mas ninguém ali pegou celular, ninguém ligou para a polícia, ninguém correu. Sabe por quê? Porque, no fundo, ninguém sabia o que fazer. E o Henrique, menos ainda. Você é seu? Ele perguntou, a voz rouca de incredulidade. Ela não respondeu. Só cobriu o bebê com o resto da coberta esburacada, como quem protege um diamante embrulhado em trapo. A mão dela tremia. Mas não era só frio, não. Era fome, era medo, era exaustão. Era tudo junto e mais um pouco. Henrique engoliu seco. Olhou para os garotos que ainda estavam ali, rindo sem graça, e soltou um grito seco. Sumam daqui! Os moleques correram feito barata com o chinelo voando. E aí, o silêncio voltou. Só que dessa vez era outro, mais pesado. O Henrique não sabia se olhava para ela, para o bebê, para o chão. Só sabia que algo dentro dele tinha estralado. Como se o gelo que ele mesmo cultivava por anos tivesse rachado de repente. Você precisa de ajuda? Ele perguntou num tom que ele mesmo reconhecia. Ela finalmente ergueu os olhos. E olha, não era raiva não, nem súplica. Era só cansaço. Um olhar que dizia, ajuda agora. Pra quê? E ela falou, a primeira coisa. Já me ofereceram muita ajuda, doutor. Mas sempre vinha com condição. Roubar, vender, calar ou sumir. O Henrique levou aquele soco sem mão no meio do teito. Eu não sou igual a eles, não. Ela deu um risinho triste. Todo homem com paletó fala isso. Nesse momento o bebê chorou. Um choro fraco, quase miado, deforme. O Henrique fez menção de se aproximar, mas ela encolheu o corpo protetora. Não encosta. Ele ainda tem direito de acreditar em alguém. Aquilo foi a gota. O Henrique sentiu os olhos arderem. Era como se aquele bebê falasse com o Henrique de um lugar que ele mesmo tinha enterrado. Da infância, da mãe na fila do hospital, de tudo que ele tinha jurado esquecer. Como ele se chama? O Henrique perguntou baixinho. Samuel. O nome cortou o ar como um raio. Henrique perdeu a cor. Samuel era o nome do irmão que ele perdeu quando tinha 7 anos, morto por pneumonia, porque não tinha dinheiro para o antibiótico. E naquele instante, o milionário mais frio da cidade não sabia se estava de pé na calçada ou afundando num pesadelo do passado. Mas aí vem o detalhe. O que aconteceu depois foi mais estranho ainda. A mulher esticou o braço e entregou o bebê para ele. Toma, segura ele um pouco, talvez escute teu coração. Henrique hesitou, mas pegou. E quando segurou aquele corpinho frágil, miúdo, cheio de vida e abandono, foi como se abraçasse o menino que ele nunca mais tinha visto. E aí, meu amigo, o Henrique começou a chorar, na rua, no meio da avenida, com um bebê no colo. O rei da frieza virou humano. Mas o destino não tinha acabado, nem de longe, porque o que ele ia descobrir naquela mesma noite sobre aquela mulher ia desmontar tudo que ele achava que sabia sobre certo e errado e sobre a própria vida. Tem coisa que a gente enterra achando que esqueceu. Mas o coração, esse safado, tem memória própria. E quando resolve cavar, cava fundo. Henrique voltou para o carro com o bebê nos braços. A mulher veio logo atrás, meio hesitante, como quem não confia, mas também não tem escolha. O motorista arregalou os olhos, abriu a porta traseira, mas Henrique não disse nada. Só entrou e fez um gesto com a mão. Dirige.
Aquela era a primeira vez em anos que ele deixava alguém estranho entrar no carro. E olha que nem os próprios sobrinhos ele deixava encostar na Ferrari dele. Mas ali não tinha regra, não tinha protocolo. "Onde vamos?" perguntou ela com voz baixa, quase sumida. Henrique respondeu sem olhar. "Pro hospital." "Não precisa. Ele só tá com fome. Eu dou um jeito." Henrique virou para ela, irritado. "Dar um jeito? Mulher, o bebê tá com a pele roxa de frio. Você tá com febre. Esse cobertor tem cheiro de mofo." Ela encolheu os ombros, defensiva. Melhor mofo que covardia. Henrique fechou os olhos, respirou fundo e calou. O carro cortava as ruas feito um fantasma. Ninguém falava, só o som fraco do bebê resmungando no colo dele. Chegando no hospital particular, um dos que o próprio Henrique era dono, os enfermeiros vieram rápido. Quando viram a mulher, já torceram o nariz, mas bastou um olhar dele e a equipe virou profissional de Hollywood. Bebê na incubadora, exames rápidos, avaliação de urgência. Henrique ficou na porta da UTI neonatal, parado, com os braços cruzados, mas o coração quebrado em pedaços. Ela, sentada na recepção, com um copo de água na mão trêmula. Foi aí que ele perguntou: "Qual o seu nome?" Ela olhou para ele, longo, sem pressa. "Já me chamaram de tudo. Vagabunda, louca, indigente. Mas o nome que minha mãe me deu antes de morrer foi Lívia." Henrique ficou pálido. O copo caiu da mão dele. "Lívia." Ele repetiu o nome como quem encontra um fantasma no espelho. A Lívia que ele conheceu quando era adolescente. A menina da rua de trás, que sumiu de repente sem dar notícia, que ele amava. Sim, aquela mulher era a mesma. Só que o tempo tinha feito questão de judiar, de apagar os traços, sujar a lembrança. Mas o olhar era o mesmo. "Lívia, de São Joaquim?" perguntou ele com voz fraca. Ela arregalou os olhos, a tensão virou faca no ar. "Como você sabe disso?" Henrique deu um passo à frente. "Sou eu, Henrique, filho da dona Elze da padaria." O mundo parou. Lívia levantou devagar, o rosto espantado, um misto de raiva, choque e dor. "Henrique? O Henrique que..." Ela não terminou a frase. A boca tremia. Henrique engoliu seco. "O que aconteceu com você?" Lívia baixou os olhos e disse com a voz embarcada: "Aconteceu o que sempre acontece com quem nasce mulher e pobre num bairro esquisito." O Henrique não respondeu, porque ele sabia que por trás daquele silêncio tinha um inferno inteiro esperando para ser contado. E esse inferno ia mudar tudo o que ele pensava que sabia sobre ela, sobre ele e até sobre o bebê. O que a gente chama de passado, às vezes não é memória, é ferida. E ferida mal curada tem voz. Grita, mesmo que ninguém escute. Henrique e Lívia ficaram frente a frente, ali, na sala branca do hospital. Só eles, sem enfermeiro, sem protocolo, sem maquiagem. Um encarrando o outro como se o tempo tivesse atropelado pelos dois. "Eu achei que você tinha morrido, Lívia", sussurrou Henrique, com os olhos cheios d'água. Ela deu uma risada seca, mas era o tipo de risada que arde, que queima por dentro. "Morri mesmo. Só esqueceram de me enterrar." Henrique se aproximou um pouco. Queria falar, mas não sabia o quê. Queria ouvir, mas não sabia se aguentava. Lívia puxou o ar, longo, como quem escolhe rasgar a alma, em vez de continuar engolindo. "Sabe o que aconteceu comigo, Henrique? Eu engravidei aos 16 anos. De um homem mais velho, um canalha que me prometeu o céu e me largou com um inferno na barriga." Henrique apertou as mãos, sentiu a memória cutucar.
Tentei contar para minha mãe. Ela me expulsou. Disse que ela é vergonha para a família. Que eu era igual à minha tia, que tinha virado da vida. E você? Dormi 2 dias num banco da rodoviária. Depois me levaram para um abrigo de freiras. Me deram comida, sim, mas também me deram silêncio. E a criança? Tiraram de mim. Henrique sentiu a respiração falhar. Tiraram. Disseram que era melhor assim. Que uma menina como eu nunca criaria um filho direito. Falaram que era para adoção. Mas eu nunca assinei nada. Só me doparam. Ela mordeu os lábios. Olhando amarejando. Depois disso, vira em número em hospital, em abrigo, em centro psiquiátrico. Fui internada 3 vezes. Me disseram que eu era instável, que eu inventava coisas. Mas não era loucura, Henrique. Era saudade de um filho que eu nem conheci. O silêncio caiu como chumbo. O Henrique estava destruído por dentro. Mas o que ele ia dizer era ainda pior. Lívia, o bebê, o Samuel. Ela olhou para ele com medo do que viria. Henrique respirou fundo e soltou. O nome não é coincidência. Esse bebê também não é qualquer bebê. Ela ficou imóvel, como se o tempo congelasse o corpo. Só o olho mexia. Do que você está falando? Henrique encarou com ele, olhando os rochos. Samuel é meu neto. A boca abria devagar. Como assim? Meu filho morreu num acidente faz 1 ano. A mulher dele estava grávida. A família dela nunca gostou de mim e fugiu com a criança. Sumiram. Eu tentei encontrar. Eu sei tudo. Investigador, polícia, imprensa, nada. E você acha que esse bebê é... Eu não acho. Eu tenho certeza. O mundo girou. Lívia se levantou devagar, as pernas bambas, a respiração falhada. Você está me dizendo que o filho da mulher que tiraram de mim foi embora? E agora, o filho do seu filho caiu no meu colo? Henrique não respondeu. Ela chorou em silêncio, com a alma rasgando por dentro. A vida é uma piada de mau gosto, Henrique. Mas dessa vez, quem vai sou eu. Henrique se aproximou, tocou o ombro dela. Não, dessa vez, a gente vai rir junto, ou chorar junto, mas sozinho nunca mais. Mas mal sabiam eles que o que os unia era muito maior do que eles pensavam, e que aquele bebê ainda carregava mais um segredo capaz de mudar tudo o que eles pensam sobre tudo. Dizem que quem procura, acha, mas ninguém avisa que o que a gente acha pode ser pior que o que perdeu. Henrique não dormiu aquela noite. Ficou sentado no canto da UTI, olhando a incubadora onde o pequeno Samuel respirava com esforço. O corpo ainda frágil, mas vivo, teimoso, como quem veio ao mundo decidido a resistir, mesmo sem pedir para nascer. Lívia também ficou ali, sentada, em silêncio. Mas não era o silêncio de antes, era outro. Um silêncio cheio de perguntas, cheio de memórias que ela preferia não lembrar, mas agora não podia mais evitar. Henrique mandou fazer um exame de DNA às pressas. Tinha contatos, influência, dinheiro e uma urgência que ele mesmo não sabia explicar. Era mais do que curiosidade, era desespero. 2 dias depois, o resultado chegou. O envelope foi entregue na mão dele. As letras tremiam quando ele leu. Compatibilidade genética confirmada. 99,9% de probabilidade de vínculo biológico com o falecido Henrique Duarte Filho. Samuel era mesmo neto dele. Henrique caiu na cadeira. Chorou, mas era um choro diferente. Era o choro de quem achou que nem sabia que estava procurando. Mas o mundo, meu amigo, nunca entrega uma alegria limpa.
porque enquanto ele comemorava, a porta se abriu. Lívia entrou devagar. "Recebi isso aqui de uma assistente social?" disse ela, estendendo uma pasta. Henrique pegou. Dentro havia documentos, fotos, um relatório. E ali estava escrito, com letras frias: Registro de entrega voluntária de menor. Samuel Oliveira, filho de Lúcia Ramos. Henrique gelou. Lúcia? A mãe que supostamente abandonou o bebê? A mulher do seu filho, Henrique? Ele sentiu o chão sumir, o rosto empalidecer. Mas como isso? Vivian o encarou. Sabe o que está dizendo ali? Que ela não fugiu. Que ela tentou entregar o filho para adoção legal, mas foi barrada. E aí sumiu, desaparecida até hoje. E sabe quem registrou esse pedido? Henrique arregalou os olhos. Quem? A mãe dela, sua ex-sogra. Aquela que você sempre disse que queria distância. Henrique sentiu a memória doer. Isso não faz sentido? Faz sim. Elas esconderam a gravidez de você. E quando a filha quis fazer o certo, a mãe impediu. E agora, ninguém sabe onde a Lúcia está. Henrique balançou a cabeça, tentando juntar os pedaços da verdade como quem monta um quebra-cabeça faltando peças. Então, esse bebê foi jogado fora por vingança? Ou foi salvo? Vai saber. Os dois se olharam. O DNA tinha confirmado um laço de sangue, mas o coração dizia que o laço mais forte ali era outro. Henrique, e se esse bebê não for só seu neto? Como assim? Ela abaixou os olhos, engoliu seco. E se ele for meu neto também? Henrique travou. O quê? A mulher que sumiu, Lúcia, ela nasceu no mesmo hospital que tiraram meu filho. Na mesma data, no mesmo horário. E adivinha, o sobrenome dela do registro é o mesmo da enfermeira que me dopou naquela noite. O silêncio virou faca no peito. Henrique não conseguia respirar. Tá querendo dizer que... Henrique, e se a Lúcia era minha filha roubada? A sala ficou muda. Só o bip do monitor cardíaco preenchia o ar. E naquele momento, dois estranhos unidos pelo abandono descobriram que talvez fossem uma família há muito tempo, sem saber. Mas para ter certeza, eles teriam que abrir o túmulo mais fundo de todos, o do sistema que apagou vidas inteiras em silêncio. Tem gente que acha que orfanato é lugar de acolhimento. Mas quem viveu lá dentro sabe que acolhimento, às vezes, é só o nome bonito do abandono. Henrique e Lívia estavam sentados diante de uma assistente social. O hospital indicou. Diziam que ela era confiável, antiga, sabia tudo. E ela, uma senhora magra, de cabelos brancos presos num coque firme, segurava uma pasta antiga, amarelada pelo tempo. Vocês querem saber sobre a Lúcia Ramos e sobre uma possível troca de bebês nos anos 90? Perguntou ela com os olhos duros. Henrique assentiu. Lívia tremia. Não sou autorizada a falar sobre todos os casos, mas tem coisas que eu nunca esqueci. Ela abriu a pasta. Dentro, fichas, registros, anotações feitas à mão. Naquele tempo, muitos bebês de mães pobres eram registrados como sem vínculo familiar, especialmente quando as mães chegavam desacordadas ou drogadas.
mas nem todas estavam. Algumas foram dopadas. Henrique franziu o tenho. Como assim? Era um esquema. Clínicas clandestinas, mães jovens, vulneráveis. Quando o bebê nascia, se ele fosse saudável, sumia. Era registrado com outro nome, entregue para adoção especial. Lívia não conseguia conter as lágrimas. E o que acontecia com as mães? Internavam. Alegavam instabilidade emocional. Muitas vezes inventavam surtos, assinaturas forjadas, laudos médicos falsos. Henrique estava atônito. Isso é crime? É. Mas na época era a rotina. E quase ninguém queria saber, afinal, eram meninas pobres. Quem ia ouvir? Ela fechou a pasta, olhou para os dois. A menina chamada Lúcia Ramos foi registrada por uma tal de Célia Ramos, enfermeira, sem pai declarado. Dados truncados. Nunca constou adoção formal, mas apareceu anos depois no abrigo com 8 anos, sem memória dos primeiros anos de vida. Henrique sentiu o estômago virar. Essa Célia sumiu do sistema em 2002. Consta como desaparecida, mas há indícios de que tenha sido uma das articuladoras dessas adoções informais. Lívia segurou a dadeira para não cair. Então, é possível? A assistente assentiu. É mais do que possível. É provável. Mas para confirmar vão precisar de outro exame. Comparar o DNA da Lívia com o da Lúcia? Henrique sentiu o coração disparar. Mas ninguém sabe onde a Lúcia está. Silêncio. Foi então que a assistente social soltou uma frase que caiu como pedra. Eu sei. Os dois arregaram os olhos. Como assim? Ela deu entrada em um hospital público há 3 semanas atrás. Hemorragia grave. Estava com documentos falsos, mas reconhecia fácil. Ainda está em coma. Nome registrado, Maria do Socorro. Lívia se levantou num pulo. Eu quero ver ela. A assistente assentiu. Vamos agora. E foi assim, meu amigo, que o destino costurou os cacos de 2 histórias partidas. Uma mulher desprezada, um milionário arrependido e um bebê, que talvez fosse o elo perdido entre 3 gerações separadas por um sistema cruel. Mas o que Lívia veria no hospital não era o que ela esperava. Porque quando ela chegou diante da cama, a mulher entubada no leito não era uma estranha. Era alguém que ela já tinha visto. O corredor do hospital público tinha aquele cheiro ácido de desinfetante vencido e tempo empilhado. Luz fluorescente piscando, vozes ao fundo, gente esperando milagre numa cadeira de plástico. Lívia caminhava na frente. As pernas tremiam, mas não paravam. Henrique vinha logo atrás, com um silêncio tão pesado que parecia um caixão carregado no ar. Chegaram na ala vermelha. Emergência. A assistente social apontou. Leito 18. Ali. Lívia respirou fundo e entrou. O que viu ali fez o mundo girar. O corpo magro, o rosto machucado, a testa enfaixada, um corte no supercílio, braços finos, dedos amarelados e o cabelo ainda dava para ver o castanho escuro, mesmo embolado. A mulher entubada estava imóvel, mas viva. E Lívia congelou. Meu Deus do céu! Henrique se aproximou. Você conhece ela? Lívia não respondeu de imediato. Só fitava aquele rosto como quem tenta puxar do fundo da memória algo que sempre esteve lá.
Então murmurou: é ela. Ela quem? A enfermeira. A Célia. Henrique ficou imóvel. Tem certeza? Lívia balançou a cabeça. Eu tinha 16 anos. Tava grogue, mas esse rosto, esse queixo, esses olhos douros, foi ela que me dopou. Foi ela que levou meu bebê. Henrique deu um passo para trás. Mas disseram que a Célia sumiu em 2002. A assistente social se aproximou com um prontuário nas mãos. O nome registrado é falso, mas o rosto bate. E mais, um antigo funcionário de uma clínica que investigamos já confirmou que a Célia usava a identidade falsa nos últimos anos. Lívia olhou para a mulher entubada. Então quer dizer que ela pode ser a chave de tudo. Ela sabe para onde levaram minha filha? Mais que isso, disse a assistente. Talvez ela tenha criado a menina, do jeito dela, escondida do mundo, como uma filha ilegal. Henrique sentou. Sentia o mundo girar. Então quer dizer que a mulher que o meu filho amou, a mãe do meu neto, pode ter sido criada pela mesma mulher que destruiu a vida da Lívia? O nono peito virou concreto. E que, sem saber, meu filho pode ter se apaixonado pela filha de um crime? Lívia se aproximou do leito. Segurou a mão da mulher desacordada. Olha para mim, Célia. Olha bem. Você roubou minha vida. Mas Deus deu um jeito de costurar tudo de volta. Uma lágrima escorreu no rosto de Lívia. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Porque naquele instante, a mulher entubada mexeu os dedos. Henrique regalou os olhos. Ela está acordando? O monitor apitou. A frequência subiu. A respiração acelerou. Enfermeira, gritou o assistente. Leito 18 em resposta neurológica. E no meio da confusão de gente correndo, tubos sendo ajustados e médicos surgindo de todos os lados, Lívia sussurrou uma única pergunta no ouvido da mulher desacordada. Onde está minha filha? A resposta viria com a próxima batida de coração. Mas o que Lívia e Henrique iam descobrir não era só sobre uma filha perdida. Era sobre uma mentira plantada dentro da própria família. Dizem que quando uma alma acorda de um longo silêncio, ela não fala, ela sangra. E foi assim que a mulher do leito 18 voltou. Célia abriu os olhos devagar, como quem não reconhece o próprio corpo. A luz do teto piscava, o soro pingava em silêncio. E ali do lado, de mãos dadas com ela, estava Lívia, a mulher que ela pensou que nunca mais veria. O olhar de Célia demorou a focar, mas quando focou, congelou. Ela tentou puxar a mão, mas o corpo fraco não obedeceu. Lívia manteve o aperto. Eu sei quem você é, Célia. A boca da mulher tremia, os olhos esbugalhados. Henrique se aproximou, mas quem falava era Lívia, e falava como que atravessa um deserto com sede de justiça. Você tirou meu filho de mim. Você mentiu, me dopou, me internou, me apagou e depois criou minha filha como se fosse sua. Célia tentou falar, mas não conseguia. Um tubo impedia a fala, mas os olhos gritavam. Henrique entregou uma prancheta e uma caneta. Escreve. A verdade. Tudo. Célia segurou com dificuldade. As mãos tremiam. Começou a escrever letra por letra, como se cada palavra doesse mais que a anterior. Ela nasceu no dia 12. Era sua. Estava perfeita. Não tinha ninguém por ela. Eu estava sozinha. Peguei, registrei como minha. Lívia leu aquilo com a alma sendo cortada. Então quer dizer que é verdade? Célia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Henrique perguntou: a Lúcia é filha da Lívia? Célia escreveu. Sim. Lívia cambaleou. Precisou sentar. O corpo todo tremia, mas não era raiva. Era alívio. Era o tipo de verdade que dói, mas liberta. E o que você fez com ela depois que cresceu? Nova resposta. Eduquei, sozinha. Mas escondi tudo. Ela nunca soube. Quando descobriu que era adotada, fugiu. Estava grávida. Disse que ia procurar a mãe verdadeira.
Lívia Tirola. Então, ela me procurou? Henrique também chorara, mas a dor dele era de culpa. E eu achei que ela era só uma rebelde. Nunca entendi. A assistente social entrou com uma informação. Confirmado. A identidade de Maria do Socorro é falsa. Impressões digitais batem com a ficha da antiga Célia Ramos. Já encaminhamos denúncia ao Ministério Público. Henrique olhou para ela. E a Lúcia? Ainda está em coma, mas estável. Se os exames confirmarem o DNA com a Lívia, ela será oficialmente reconhecida como filha legítima. Lívia olhou para Célia. Você me tirou uma vida, mas agora eu vou te devolver a verdade. E isso vai doer mais que castigo. Ela soltou a mão da mulher, levantou-se e foi direto para o berçário. Lá, o pequeno Samuel dormia num bercinho transparente, cheio de fios e esperança. Henrique a seguiu. Ficaram os dois ali, lado a lado. Ele tem o seu olhar e o coração do meu filho, disse Henrique. Lívia sorriu cansada, mas viva. E agora ele tem uma avó. E uma avó que não vão deixar mais ninguém sumir com ele. Mas o destino ainda tinha mais um trunfo escondido, porque naquela mesma madrugada, o coração de Lúcia resolveu bater mais forte. E os olhos dela começaram a se abrir. Era madrugada. O hospital dormia em silêncio quebrado só pelos bips das máquinas e o som longínquo de uma ambulância chegando. Lívia estava sentada ao lado da incubadora, com os olhos fixos em Samuel. O bebê dormia profundo, como se nem soubesse do turbilhão que o trouxe ao mundo, como se estivesse esperando alguém acordar para que a história finalmente se juntasse. Henrique apareceu com 2 cafés na mão. Sentou ao lado. Notícia boa, disse ele. Lúcia começou a dar sinais de consciência. Lívia engoliu em seco. Eu tenho medo. Medo de quê? De olhar para ela e ela não me reconhecer, de eu dizer, sou sua mãe, e ela virar o rosto, ou pior, me odiar. Henrique respirou fundo. Odiar, não. No máximo, vai perguntar por que você demorou tanto. Lívia riu, mas era um riso doído. E eu vou responder o quê? Que fui dopada? Que me chamaram de louca? Que roubaram minha maternidade como quem rouba um pacote no correio? Henrique segurou a mão dela. Você vai dizer que, apesar de tudo, nunca deixou de procurar, nem que fosse dentro de você. Ela sentiu, levantou-se e foi. A sala de recuperação era gelada, as luzes estavam baixas. Lúcia estava ali, entubada ainda, mas com os olhos semiabertos, piscando como quem tenta entender se está viva ou sonhando. Lívia entrou devagar. O som dos seus passos parecia martelar o chão. Chegou perto. Sentiu o coração acelerar. Ajoelhou-se ao lado do leito. Tocou a mão da filha. Lúcia. A jovem virou o rosto. Os olhos se encheram. Lentamente, focaram em Lívia. Foi aí que Lívia tirou do bolso uma correntinha velha, de metal barato, um pendente em forma de coração, com uma letra L. Deram isso para você quando nasceu. Eu nunca soube o que tinham feito com você, mas eu guardei isso. E agora eu sei que sempre foi seu. Os olhos de Lu se encheram d'água. Ela não conseguia falar, mas as lágrimas diziam tudo. Lívia se inclinou. Sou eu, minha filha. Eu sou a mulher que te amou mesmo sem saber seu nome. Eu sou a mãe que você procurava. Lúcia piscou 2 vezes e uma lágrima escorreu. Henrique apareceu na porta. Viu a cena. Silencioso. E foi nesse momento que Lúcia ergueu um pouco a mão, fraca, mas decidida. Apontou para a barriga. Ela quer saber do bebê.
disse Henrique. Lívia sorriu com a voz embargada. Ele está bem, firme e forte, igual a você. Henrique se aproximou. O nome dele é Samuel. Lembra que você dizia que se fosse menino, queria que ele tivesse nome de profeta? Lúcia fechou os olhos, mas um sorriso se formou em seu rosto. E ali, pela primeira vez, 3 gerações se reconheceram. Uma mãe que encontrou a filha. Uma filha que descobriu a verdade. E um bebê que, sem saber, reuniu o que o mundo separou. Mas ainda havia mais. Muito mais. Porque no fundo daquele hospital, alguém do passado também estava acordando. E não era Célia. O hospital parecia respirar mais calmo naquela manhã. Lúcia seguia em recuperação. Samuel ganhava peso. E Henrique, pela primeira vez em muitos anos, acordou sem abrir o celular. Acordou olhando pela janela, pensando. Pensando que talvez riqueza de verdade fosse outra coisa. Talvez fosse aquilo que ele estava finalmente tocando, mesmo com os dedos calejados de ambição. Lívia estava no refeitório. Café com leite fraco, pão com margarina, mas com um gosto diferente. O gosto de quem está viva, inteira, mesmo depois de anos esfarelada. Mas foi nesse momento, quando o vento parou e tudo parecia finalmente se ajeitar, que o nome dele reapareceu. Henrique estava saindo da ala de neonatologia, quando um segurança o abordou. Doutor Henrique, tem um homem lá fora perguntando pela senhora Lívia. Quem? Disse que se chama Reginaldo. Henrique empaleceu. Aquele nome era uma cicatriz na memória. Reginaldo. O pai biológico do bebê que fora tirado de Lívia aos 16 anos. O mesmo que sumiu do mapa. O mesmo que, segundo boatos da época, tinha ligação com clínicas clandestinas. Henrique respirou fundo. Onde ele está? No portão. Diz que precisa ver o neto. Henrique foi pessoalmente. E lá estava ele. Reginaldo. O rosto envelhecido, barba rala, camiseta desmatada. Mas o olhar, aquele olhar cínico de quem sempre achou que o mundo era um jogo onde ele sempre ganha. Ora, se não é o magnata dos hospitais, disse ele com um sorriso torto. O que você quer? Soube que a Lívia está viva e que aquele bebê, bom, pode ser meu neto também. Henrique cruzou os braços. Depois de mais de 20 anos, você resolve aparecer? Nunca é tarde para a família, né? Vai me dizer que agora vocês vão fazer clube da moralidade. Henrique não piscou. Você quer dinheiro? Quero o que é meu, e vou até onde for preciso, inclusive a justiça. Henrique sorriu de lado. Você quer mesmo abrir esse baú? Reginaldo encarou. Ficou em silêncio por um segundo. Foi quando Henrique se aproximou. O tom de voz desceu uma oitava. Eu sei o que você fez. Sei da clínica. Sei da grana suja. Sei de cada bebê que desapareceu com seu nome envolvido. E mais, sei que você está com mandato de prisão em aberto desde 2004. O sorriso de Reginaldo morreu. Isso é ameaça? Não, é promessa. Vai embora agora ou sai daqui algemado. Reginaldo hesitou. Cuspiu no chão e virou as costas. Mas antes de sair, jogou uma frase por cima do ombro. Esse moleque vai crescer e vai querer saber quem é o avô de verdade. Henrique ficou parado, com os punhos fechados. Não era medo, era raiva. Era o passado tentando sequestrar o futuro de novo. Horas depois, ele contou tudo para Lívia. Ela ouviu em silêncio, mas no fim disse:
Ele é sua sombra, Henrique. E sombra não tem raiz. Mas nenhum dos dois sabia que Reginaldo já tinha deixado um estrago antes de ir. Porque naquela mesma tarde, uma assistente do hospital entregou um envelope a Lívia. Dentro, uma certidão falsa de nascimento, dizendo que ele era o pai legítimo de Samuel, assinada, registrada e com data anterior à entrada do bebê na UTI. O que isso significava? Significava que ele podia pedir a guarda. E o tempo deles estava se esgotando. Henrique segurava a certidão falsa nas mãos, como se ela estivesse em chamas. O papel tremia entre os dedos dele, mas o que queimava mesmo era por dentro. "Isso é impossível", disse ele, a voz trincada de ódio. Lívia, ao lado, parecia petrificada. Ele assinou como pai, antes mesmo do bebê ser internado? A assistente social confirmou com um aceno triste. "Documento antigo. Data de 2 semanas antes de vocês encontrarem a criança na rua. Mas foi registrado só agora no cartório. E, infelizmente, é válido até que se prove o contrário." Henrique passou a mão no rosto, um gesto de cansaço ou de desespero. Mas como isso foi parar no sistema? Provavelmente Reginaldo subornou alguém, ou já tinha isso pronto há anos. Talvez estivesse esperando a chance perfeita para usar. Lívia respirava com dificuldade. E o que isso quer dizer? A assistente hesitou, mas respondeu. "Quer dizer que, legalmente, ele pode solicitar a guarda da criança. E o pior, pode ganhar. Se provar estabilidade mínima e alegar vínculo biológico, ele pode levar o menino." Henrique bateu o punho na mesa, um gesto de cansaço ou de desespero. Mas como isso foi parar no sistema? Isso não importa. O que conta é o papel. Lívia se levantou. "Então a gente vai mostrar o que mais conta, a verdade." "Verdade não basta", murmurou Henrique. "A gente precisa de provas, e rápido." Foi aí que a assistente social olhou para os dois, com uma expressão aflita. "Vocês querem saber a parte mais grave?" Henrique e Lívia assentiram. "Se ele entrar com o pedido de guardar amanhã e vocês não tiverem nada oficial que desminta o documento, o juiz pode conceder liminar imediata." Lívia caiu sentada. "Ele pode tirar o Samuel da gente assim, do nada?" "Em 72 horas. O silêncio que se seguiu foi um vácuo. Henrique andava em círculos, pensava, rangia os dentes. "A gente tem que provar que ele falsificou esse documento, ou que tem histórico criminoso. Eu tenho certeza que ele estava envolvido nas adoções de ilegais. Ele estava lá na clínica?" disse Lívia, os olhos marejando. "Mas você tem provas?" perguntou o assistente, com pesar. Silêncio. E então Henrique, como quem acorda de um pesadelo, levantou os olhos. "A Célia!" "O quê?" "A Célia pode derrubar tudo! Ela estava no centro do esquema. Se ela disser que ele fazia parte, a certidão perde valor. A justiça anula tudo." Lívia hesitou. "Mas ela está fraca. Mal acordou, mal respira." Henrique se aproximou de Lívia, firme. "Mas ela está viva, e a única que pode impedir essa tragédia." Foi então que o telefone da assistente social tocou. Ela atendeu. O rosto ficou tenso. "É do setor de emergência. Esperem." Silêncio. Depois ela olhou para os dois e disse: "A Célia entrou em parada cardíaca." A alma de Lívia desabou. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. E se ela morrer?" "Morre com ela, a única testemunha que podia salvar o neto de vocês." Mas o destino ainda não tinha dado a sua última cartada, porque no corredor do hospital, Lúcia estava em pé, de jaleco emprestado, soro no braço, mas firme. "Eu ouvi tudo", disse ela, com a voz rouca.
E se vocês precisam de alguém para dizer a verdade, então deixe eu contar o que a Célia me disse antes de apagar. O corredor do hospital parou. Até o ar pareceu esperar. Lúcia estava ali, em pé, os olhos fundos de quem atravessou a morte e voltou, mas a voz vinha cheia de firmeza. A Célia, ela me contou tudo, disse ela, antes de entrar em colapso. Henrique se aproximou. O que ela disse? Lúcia olhou para a mãe e depois para os dois. Disse que ela nunca quis me criar, só me escondeu. Que eu fui moeda de troca. Que ela foi paga para sumir comigo. E quem pagou foi o Reginaldo. Lívia levou a mão à boca. Henrique arregalou os olhos. Como assim ele pagou? Sim, ela engravidou a minha mãe. Sabia que era arriscado. Então, vendeu o próprio filho. Pagou a Célia para desaparecer com o bebê. Só que ela enganou ele, sumiu comigo e nunca devolveu. Criou do jeito dela, em silêncio, até eu crescer e começar a perguntar. Lívia chorava em silêncio, mas agora era outro tipo de choro. Era choro de reconexão. Ela me contou que tentou me devolver, mas ficou com medo. Medo do Reginaldo, porque ele estava envolvido com coisa grande. Desaparecimento de outras crianças, falsificação de identidade, tráfico humano. Henrique estava chocado. Ela falou isso com todas as letras e disse mais que essa certidão que ele apresentou do Samuel foi forjada usando um modelo antigo, cópia de outro bebê, de 2001. Henrique olhou para a assistente social. Isso pode ser rastreado? Pode. E, se for confirmado, a certidão perde validade e ele responde por falsidade ideológica. Lívia pegou o telefone, ligou direto para o advogado. Quero uma liminar hoje, baseada nesse relato, e quero a certidão de nascimento de Samuel anulada agora. Enquanto ela falava, Lúcia se aproximou da incubadora. Ficou ali, olhando para o filho. Eu fugi porque tinha medo de repetir a minha mãe. Medo de falhar, medo de ser fraca. Mas agora eu entendo. Ela nunca foi fraca. Ela sobreviveu. Lívia se aproximou por trás, abraçou a filha pelas costas. Você tem a minha força. E o amor que roubaram da gente, agora a gente dá dobrado pro Samuel. Henrique enxugava os olhos, disfarçando. Foi então que o telefone da assistente social tocou de novo. Ela atendeu, ouviu e olhou para os três. Confirmado. A certidão do Reginaldo é falsa. O cartório reconheceu a fraude. E mais, o Ministério Público acaba de abrir inquérito contra ele. Mandado de prisão em andamento. O silêncio que veio depois foi leve. Foi alívio. Foi como se o hospital inteiro respirasse junto. Henrique olhou para as duas. Vem cá, disse ele. E os três se abraçaram. Lívia, Lúcia e Henrique. Um triângulo reconstruído no meio da tragédia. Mas o destino ainda tinha um tridente escondido. Porque naquela noite, enquanto todos dormiam, o pequeno Samuel abriu os olhos pela primeira vez e olhou direto para a avó. E naquele olhar tinha mais vida do que todas as palavras do mundo. O relógio marcava 3h12 da manhã. O hospital dormia. As luzes estavam reduzidas, os corredores vazios. Só o som dos monitores preenchia o silêncio com um compasso tranquilo. Como se até os aparelhos soubessem que, naquele lugar, algo tinha mudado. Lívia acordou de um cochilo com uma sensação esquisita. Não era barulho. Era instinto. Ela se levantou devagar, descalça, e foi até a UTI neonatal. E foi ali, quando encostou os olhos na redoma da incubadora,
que viu. Samuel estava com os olhos abertos. Não piscava, só olhava. Olhos escuros, profundos, que pareciam antigos demais para um corpo tão pequeno. Lívia tapou a boca com a mão. O peito disparou. Ajoelhou-se diante do becinho e encostou o rosto no vidro e sussurrou. Oi, meu amor. O bebê seguiu olhando, como se entendesse, como se soubesse. Henrique apareceu segundos depois, também atraído por esse tipo de chamado que não vinha do som, mas do sangue. Ele abriu os olhos. Lívia sentiu. Emocionada. Lúcia veio em seguida, ainda com um avental do hospital. Ao ver o filho acordado, levou a mão no peito. Silêncio, lágrima e um sorriso frágil, mas inteiro. Ele está dizendo que quer viver, disse ela, e que quer viver com a gente. Henrique se abaixou, tocou os vidros com a palma da mão. Esse menino não faz ideia do que já consertou. Lívia o olhou. Consertou o quê? Henrique suspirou. Eu era um homem que só fazia conta. Conta de lucro, de risco, de expansão. Mas nunca fiz a conta da alma. Esse bebê me ensinou que o que vale não tem vírgula nem cifrão. Lúcia abraçou os dois. Vocês não perderam a maternidade. Eu também não perdi a minha. A gente só precisou de tempo, de coragem e de amor demais. Na manhã seguinte, o juiz concedeu a guarda provisória de Samuel para Lúcia, com tutela afetiva compartilhada com Lívia e Henrique. Reginaldo foi preso tentando sair do estado. E naquele mesmo dia, Henrique fez algo que ninguém esperava. Convocou uma coletiva de imprensa. Lívia e Lúcia estavam com ele, na frente das câmeras, sem vergonha, sem medo. Henrique encarou os microfones. Por anos construí uma fortuna ajudando corpos a se curarem, enquanto minha alma apodrecia em silêncio. Mas hoje eu aprendi o valor de uma vida que ninguém quis olhar. Uma mendiga desprezada, uma mãe roubada, um bebê abandonado. E eu, o homem que achava que sabia tudo, mas não sabia nada. Por isso anuncio aqui a criação da Fundação Samuel. Uma casa de acolhimento para mães em situação de rua com apoio médico, psicológico e jurídico. E em nome da minha neta, da minha filha e do meu neto, eu prometo que nenhuma mulher vai mais gritar sozinha como a Lívia gritou. Lúcia segurou o microfone. Meu nome é Lúcia. Fui criada por uma criminosa. Fui mãe antes de entender o que era ser filha. Mas hoje sou livre, porque o amor encontrou a verdade e a verdade libertou a gente. Na plateia, uma jornalista enxugava os olhos. Outro cinegrafista baixou a câmera para respirar. E quando tudo acabou, os três saíram abraçados, lado a lado, rosto erguido. E o pequeno Samuel, nos braços da mãe, abriu um sorriso pela primeira vez. 2 meses se passaram desde o dia em que o Brasil inteiro ouviu o nome de Samuel. A história que começou com uma freada no trânsito e um bebê nos braços de uma mulher invisível virou manchete, virou livro, virou o Renascimento.
mais do que notícia, virou revolução. A Fundação Samuel foi inaugurada em uma antiga casa abandonada no centro da cidade, o mesmo lugar onde Lívia costumava dormir enrolada em papelão. Henrique comprou o imóvel e restaurou cada parede com as próprias mãos, literalmente. Botou o terno de lado, pegou balde, cimento, suor. Dizia: se a dor dela nasceu nesse chão, a cura também vai nascer daqui. Lívia virou diretora da fundação, mas não por título, por vivência. Ela sabia o que era ser chamada de louca, de indigna, de ninguém. E agora era ela quem estendia a mão. Mulheres chegaram, de todas as partes, grávidas, feridas, solitárias, e encontraram ali um lugar onde o silêncio não era castigo, era acolhimento. Lúcia se formou em enfermagem, voltou a estudar. Trabalhava no turno da noite da fundação, cuidando das mães que chegavam assustadas. E nas horas vagas escrevia cartas. Cartas que um dia mostraria ao filho contando tudo, mas tudo com amor. Sem ódio, sem medo, porque ela entendia. O menino não precisava da dor que ela carregava. Precisava da verdade. Com colo, Henrique, por sua vez, abriu as portas das próprias clínicas para atendimento gratuito às mulheres resgatadas. Teve empresário que o chamou de louco. "Você vai perder dinheiro com isso", disseram. Ele riu. "Já perdi coisa pior. A alma." Um dia, numa manhã de céu nublado, Samuel completou 6 meses. Teve bolo simples, velas tortas e música tocada em caixinha de som. Henrique chegou com um presente embrulhado em pano. Lívia abriu. Era um par de sapatinhos de tricô. Pequenos, azuis. Fiz com a ajuda de uma senhora do asilo. E não ficou bonito, mas foi com o coração. Lúcia chorou. Samuel, no colo, deu uma gargalhada. Aquela que só bebê dá. A gargalha que limpa o ambiente. E ali, naquele pequeno pátio, os 3 se olharam. Não havia luxo, mas havia lugar. Lugar no mundo, no tempo, no afeto. Henrique falou, com a voz embargada: "Eu passei a vida tentando comprar futuro, mas vocês me deram um presente que dinheiro nenhum paga." Lívia segurou a mão. "A gente não precisa esquecer o que aconteceu. A gente só precisa lembrar de outra forma." E Lúcia completou: "A dor não nos define. O que a gente faz com ela." Sim, naquele instante, o sino da fundação tocou. Era mais uma mulher chegando, sozinha, com um bebê no colo e um olhar assustado. Lívia foi atender, porque agora ela sabia o que dizer. E Samuel, no colo de Henrique, assistia tudo como quem entende que veio ao mundo para unir o que estava perdido. Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. E foi isso que o Samuel ensinou para o mundo, sem saber falar, sem saber escrever, mas falando com o choro, escrevendo com o olhar. Henrique, Lívia e Lúcia seguiram juntos, não como família tradicional, mas como família verdadeira,
daquelas que nasce da escolha, da dor e da coragem de continuar. A fundação virou referência nacional. Vieram reportagens, prêmios, convites para entrevistas, mas o mais importante, vinham mães. Vinham meninas quebradas, desacreditadas, grávidas de desesperança. E ali elas encontravam teto, prato quente, consulta, mas acima de tudo, encontravam escuta. Henrique, antes dono de clínica que negava atendimento a quem não tinha plano, agora era visto servindo sopa numa fila de espera. Sabe o que ele dizia? Tem sopa que salva mais do que cirurgia. Lívia, antes chamada de louca, agora era citada em conferências como referência em políticas públicas de acolhimento. Mas ela nunca se gabava, só sorria e respondia: eu só faço o que queria que tivessem feito por mim. Lúcia, com o jaleco branco bordado com o nome Enfermeira-Mãe, virou símbolo de resistência. E Samuel, Samuel, aos 2 anos já corria pelo pátio da fundação com um sorriso que acendia até o canto mais escuro. Mas uma cena em especial virou lenda por lá. Era uma tarde comum. Samuel estava com uma bola na mão, viu uma jovem mãe sentada, chorando, encolhida. Ele se aproximou, estendeu a bolinha. Ela olhou para ele sem entender. E ele disse com as palavras enroladas de criança: não chora, tem vovó e mamãe aqui. A moça desabou em pranto, mas dessa vez era de esperança. Henrique, que antes dono de clínica que negava atendimento a quem não tinha plano, agora era visto servindo sopa numa fila de espera. Sabe o que ele dizia? Tem sopa que salva mais do que cirurgia. Lívia, antes chamada de louca, agora era citada em conferências como referência em políticas públicas de acolhimento. Mas ela nunca se gabava, só sorria e respondia: eu só faço o que queria que tivessem feito por mim. Lúcia, com o jaleco branco bordado com o nome Enfermeira-Mãe, virou símbolo de resistência. E Samuel? Samuel! Aos 2 anos já corria pelo pátio da fundação com um sorriso que acendia até o canto mais escuro. Mas uma cena em especial virou lenda por lá. Era uma tarde comum. Samuel estava com uma bola na mão, viu uma jovem mãe sentada, chorando, encolhida. Ele se aproximou, estendeu a bolinha. Ela olhou para ele sem entender. E ele disse com as palavras enroladas de criança: não chora, tem vovó e mamãe aqui. A moça desabou em pranto, mas dessa vez era de esperança. Henrique, que assistia de longe, sussurrou: esse moleque tem mais sabedoria no dedo mindinho do que eu juntei em 40 anos de empresa. E foi ali que ele escreveu a frase que colocaram na parede da entrada da fundação, bem grande, bem firme, em letras gastas, mas eternas. O amor que te negaram é o mesmo que agora te espera aqui. Anos passaram. Samuel cresceu. Nunca soube com detalhes o quanto sua chegada mudou o mundo. Mas sempre soube de uma coisa: ele foi amado, desde o dia em que foi encontrado até o último pôr do sol. Porque tem criança que nasce órfã de pais, mas nenhuma merece ser órfã de acolhimento. E tem adulto que só aprende o que é amor quando encontra um bebê nos braços de uma mulher desprezada no meio da rua. Por isso, meu querido ouvinte, na próxima vez que você passar por alguém que o mundo decidiu ignorar, lembra do Samuel, lembra da Lívia, lembra da Lúcia, lembra do homem que parou o carro e freou o destino. E se a história te tocou, comenta aqui embaixo o que você sentiu. Deixa o seu curtir para fortalecer esse canal. E se inscreve, porque toda semana tem caso contado na varanda. Com verdade, com alma e com muito amor do seu vovô Rico. Até a próxima.